E aí, pessoal? Beleza? Vamos que vamos. Hoje, terceira aula de Revolução Industrial. Só que hoje a gente vai ver alguns detalhes do porquê aconteceu na Inglaterra pela primeira vez a Revolução Industrial e não em um outro país, né, europeu, por exemplo. Existem alguns fatores que explicam isso, certo? Mas assim, antes de a gente começar essa terceira parte, vamos rever as duas lá, rapidinho. Na primeira parte de Revolução Industrial, a gente viu que houve uma mudança, né, revolução, que houve uma mudança no sistema, no modo de produção, que deixou de ser manufaturado, feito à mão, e passou a ser maquinofaturado, feito através de máquinas, né, com o auxílio das máquinas. E principalmente dos operários, proletários, trabalhadores que manejavam, que mexiam, que trabalhavam no movimento dessas máquinas. Então, de manufatura para maquinofatura. Aí vocês viram a situação dos proletários dentro da indústria. E na segunda parte, no segundo vídeo, vocês viram quais foram as reações desses proletários, né? Lutando ou tentando lutar contra os abusos, contra abusos físicos, psicológicos, as condições insalubres de trabalho, baixos salários, etc. E aí vocês viram lá que eles começaram a tentar quebrar as máquinas, que era o ludismo. Vocês viram que eles tentaram escrever cartas ao parlamento inglês e para a burguesia, tentando melhores condições de trabalho, né? Isso foi o cartismo, a segunda característica. E vocês viram o trade union, que foi a terceira característica, que tem a ver com a formação de sindicatos para discutir deveres e direitos dos dos trabalhadores e a greve, né? Isso é o terceiro elemento, o trade union. Então, é isso até aqui. Agora a gente vai tentar entender por que Inglaterra. Quais fatores, quais foram as causas? Por causa do que a Inglaterra foi a primeira, foi a pioneira, a primeira a se lançar na Revolução Industrial. Vamos lá. Então lá, os fatores do pioneirismo inglês foram por tópicos, né? A gente vai estudar tópico por tópico. Ouro do Brasil, puritanismo, dinastia Tudor, cercamentos e as fontes de energia que existiam na Inglaterra, certo? Vamos lá, um por um. Primeiro, ouro no Brasil. Bom, vocês estudaram que ao longo do século XVIII, ao longo dos anos de 1700 e alguma coisa, Minas Gerais, principalmente, o Planalto Central brasileiro, sul de Goiás, Mato Grosso do Sul, produziam ouro que era escoado do interior por estradas oficiais até chegar aos portos de Paraty, aos portos de Angra dos Reis, tal, e esse ouro ser transportado em embarcações até Portugal, porque Portugal era a metrópole daqui do Brasil. O Brasil era uma colônia que pertencia a Portugal. Ótimo, Portugal fica com muitos recursos, claro, mas Portugal paga antigas dívidas que ele tinha em relação à Inglaterra com o ouro brasileiro. Então, a Inglaterra recebendo uma parcela do ouro brasileiro, uma boa parcela do ouro brasileiro, tem capital, tem dinheiro para financiar a construção de máquinas, para financiar a indústria, para financiar a Revolução Industrial, para dar esse salto de produção e ganhar mais dinheiro com isso, não é? Então, o ouro do Brasil é uma das causas da Revolução Industrial inglesa. Puritanismo. Segunda coisa. Tá, vamos relembrar o que é o puritanismo. Em algum momento
vocês estudaram que ali, próximo do Renascimento, ali próximo do século XVI, né, houve uma luta, uma guerra entre cristãos, que a gente chamou isso de reforma protestante. Lembra lá de nomes da reforma protestante? O Lutero, o Calvino, o Henrique VIII. O Henrique VIII era um rei da Inglaterra, esse que está aí na imagem, certo? Ele foi um reformista contra a Igreja Católica, certo? Então, só para retomar lá o que era a reforma protestante. Cristãos católicos lutando contra cristãos protestantes. Ambos são cristãos, porém existem algumas questões que são pensadas diferentes. Então vocês viram que os protestantes começaram a protestar contra os abusos da Igreja Católica, que vinham desde a Idade Média. Entre esses protestantes existiu Lutero, existiu Calvino, existiu Henrique VIII, que é esse da imagem, não é? Falando algumas questões contra o catolicismo. Dentre essas questões, a que interessa para a gente aqui é: os católicos entendem o lucro como um pecado chamado usura, enquanto que os protestantes, com base em teorias do Calvino, teorias calvinistas, eles acreditam que a teoria calvinista diz assim: como que eu sei, entre outras coisas, tá? Mas como que eu sei quem é escolhido por Deus? A resposta do Calvino é: quem tem sucesso econômico, não é? Então, a burguesia que tem sucesso econômico por causa do seu trabalho se aproxima dos católicos, porque os católicos vão dizer que eles são pecadores, que esses burgueses são pecadores, cometem a usura, não é? Então não dá para se aproximar do cristão católico, mas dá para se aproximar do cristão protestante, porque os protestantes cristãos vão dizer assim: olha, legal, você é um escolhido por Deus, então junta a vontade do burguês obter o lucro com a sua religiosidade do ponto de vista filosófico resolvido. Eu posso ter lucro que não é pecado, como diz os católicos, não é? E essas ideias do Calvino, essas ideias calvinistas, influenciam esse tiozinho aqui da imagem, que é o Henrique VIII. Não é? Então, as ideias do calvinismo influenciam o rei da Inglaterra. Né? O rei da Inglaterra rompe com a Igreja Católica e cria sua própria igreja, que ele chama de anglicana. Então, a igreja anglicana, o anglicanismo criado por esse cara aí, que é o Henrique VIII, nada mais é do que o calvinismo na Inglaterra. E aí a gente pode ter vários nomes, né? Puritanos, no caso da França, eles eram os huguenotes. Quem são os huguenotes? São os protestantes calvinistas da França. Quem são os anglicanos? São os protestantes calvinistas da Inglaterra. Né? Quem são os puritanos? São os protestantes calvinistas dos Estados Unidos, da Inglaterra. Tal. Então, por que isso faz diferença na Revolução Industrial? Porque, veja bem, o burguês, ele não se sente culpado de ter lucro e ele, muito pelo contrário, é entendido como alguém que é escolhido por Deus para fazer o lucro acontecer. Como que eu sei que alguém é escolhido por Deus? Segundo Calvino, quando ele tem sucesso econômico. Então, para o burguês é um prato cheio para ele pegar as suas riquezas e investir no lucro, e investir na indústria que dava lucro para ele. Então, ele ia ter materialmente uma empresa bem sucedida e psicologicamente tá bem resolvido com as suas questões interiores. Porque, segundo ele, o burguês, ele acredita que naquilo que o Calvino dizia. Eu sou um escolhido por Deus. Então, tá tudo em casa, né? O puritanismo teve uma influência grande na Revolução Industrial, então.
num sentido cultural, né? Num sentido psicológico. E o responsável por isso foi o Henrique VIII, o rei que colocou o anglicanismo, o puritanismo em prática na Inglaterra. Outra questão, dinastia Tudor. Lembra que eu coloco aquela linha do tempo, colocando as carinhas felizes e triste, né? Da burguesia? É que quando eu vou explicar as revoluções inglesas, então estavam os Tudors no poder, davam apoio para a burguesia satisfeita. Aí entram os Stuarts no poder, os Stuarts são católicos, não dão apoio para a burguesia fica insatisfeita. Aí a burguesia faz uma revolução, não é? E assim vai até o fim lá da Revolução Gloriosa, nesse cabo de guerra, né, entre católicos e protestantes, dando apoio ou não para a burguesia. A dinastia Tudor estimulava o lucro. Lembra? O Henrique VIII aí, ó, ele era um dos reis da dinastia Tudor, junto com a Elizabeth I, a Elizabeth I, a maior rainha da dinastia Tudor, a típica rainha absolutista, né? Que dava apoio ao lucro, à atividade industrial, ao transporte marítimo, ao acúmulo de capital, que era feito pela burguesia protestante. Então, em nome do lucro, a burguesia, a dinastia Tudor governava, né? Explorando colônias, né? As 13 colônias e tal. Enfim, essa mentalidade da dinastia Tudor de obter o lucro através da burguesia favoreceu a Revolução Industrial. Cercamentos. A palavra cercamento vem de cerca, né? Então, peraí, vamos entender o que é isso. Antes da Revolução Industrial acontecer, existiam camponeses, né? Existiam trabalhadores agrícolas que viviam num ambiente rural. Quando surgem as primeiras indústrias em Londres, na Inglaterra, esses burgueses, donos dessas indústrias, começam a comprar as terras no interior, no ambiente rural da Inglaterra, não é? E quando eles compravam, eles cercavam. Por isso que é cercamentos, tá? Tá, mas e aí? Aí que esses camponeses agora sem terra, porque venderam para a burguesia, eram obrigados a migrar do campo para a cidade. Lembra que a gente chama isso de êxodo rural? Não é? Então as pessoas viviam lá no campo. Aí vinha o burguês, comprava as suas terras. Ele ficava sem terra. E aí valia mais a pena, né, ele ir embora para a cidade do que ele tentar continuar na sua vida rural na Inglaterra. Então ele faz esse êxodo rural para ver se ele consegue, dentro da cidade de Londres, trabalhar em alguma indústria. E é claro que isso favorece a burguesia, porque agora ela é dona das terras e das indústrias. Portanto, ela domina os campos e a cidade. E é ótimo que essa burguesia, do ponto de vista da burguesia, é ótimo que ela tenha muita mão de obra desesperada tentando entrar para trabalhar na sua indústria. Porque daí isso faz com que ela pague menos salário para os trabalhadores. A mão de obra ela é barata e ela é farta. Como tem muito, é a lei da oferta e da procura. Tem muita mão de obra, então beleza. Essa mão de obra acaba perdendo o valor. E aí o burguês paga menos e gasta menos, portanto, com o operário, com o trabalhador, né? Então, isso foi um fator para a Revolução Industrial acontecer, os cercamentos, o fato de a burguesia comprar as terras dos camponeses. Você fala, mas por que a burguesia comprava a terra dos camponeses se o negócio dela era ganhar lucro na indústria? Porque, veja bem, as primeiras indústrias são indústrias de tecido. E a matéria-prima para fazer o tecido, naquela época, era a lã, que vinha do interior na criação de ovelhas. Então, a burguesia ela comprava a terra para criar ovelhas, para tirar a lã da ovelha, para tirar a matéria-prima, para levar a matéria-prima para a cidade, colocar dentro da indústria, para aquela matéria-prima, lã, se transformar naquilo que a indústria produzia, tecido.
E as fontes de energia, né? Para você construir máquinas, tudo bem que boa parte das máquinas eram de madeira, né? Mas nem toda a máquina era feita de madeira, muitas porções de ferro, e para fazer aquilo tudo funcionar precisa de energia, como a que era utilizada na época, que era o carvão mineral. Tudo bem, gente? Então, assim, retomando, por que aconteceu na Inglaterra? Porque o ouro brasileiro foi para lá, a dinastia dos Tudors dava apoio para a burguesia inglesa, nos outros países isso não acontecia. O puritanismo, ou seja, o anglicanismo, a religião, né, cristã, dizia que quem tinha lucro era bem visto e era escolhido por Deus, então a burguesia estava justificada psicologicamente, culturalmente, não é? A questão dos cercamentos, para conseguir matéria-prima, que era a lã, e fonte de energia. Precisa? Precisa. Tem? Tem. Não é? Precisa de dinheiro para fazer as coisas acontecerem? Precisa. A gente tem, pensavam os ingleses. Tem. De onde? Do ouro brasileiro. Precisa de uma. Não adianta você ter dinheiro, mas não ter alguém que pense. Tem alguém que está pensando ali como fazer isso acontecer? Tem. A dinastia dos Tudors. Não é? Ah, não, mas daí tem a questão cultural. Será que é certo? Será que é errado? Será que eu vou para o céu? Será que eu vou para o inferno? Ué, aí entra a questão cultural do, do puritanismo, do anglicanismo, que diz, não, não se sinta culpado, você pode ganhar o lucro porque isso não é um pecado. Então, tem dinheiro, tem alguém pensando, tem uma justificativa cristã, não é? Tem fonte de energia, já está tudo pronto. Os outros países não têm isso. Ou se tem, estão engatinhando nesse sentido ainda. A Inglaterra está com tudo pronto para dar o primeiro passo para a revolução industrial acontecer, para ela parar de produzir na mão e passar a produzir na máquina. Porque daí vai ter mais produto e mais vendas e mais lucro. Pronto, eles entram para a era da revolução industrial. Isso acontece na Inglaterra pela primeira vez. Mais para frente, a gente vai ver a segunda revolução industrial, aí a indústria se espalha pela Europa ocidental, principalmente, mas isso já é segunda revolução industrial. Por enquanto, a gente para aqui. Beleza, gente? Valeu então. Sem mais delongas, até!